Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Guilherme. Eu vou estar junto com o Thiago aí, compartilhando um pouco de como foi nossa atuação aí no dia a dia para fomentar uma cultura de dados dentro do projeto que a gente atuou junto. Iniciando aí, me apresentar. Atualmente, atuo como Product Manager na CIT. Quem quiser conectar comigo aí no LinkedIn, só dá apontar a câmera para o QR Code, e aí a gente pode conversar mais e trocar ideias aí sobre gestão de projetos e tudo mais. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aqui pelo espaço, satisfação poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Parabéns à organização, a Thaís e todos aí que estão fazendo um evento incrível, como o Jeff comentou. Sou o Thiago, atuo como squad leader no momento aqui na CIT, estou há pouco mais de 2 anos aqui. Deixei aí também o contato aí do LinkedIn para a gente se conectar aí depois da palestra e trocar algumas ideias. São mais ou menos uns 10 anos aí atuando nesse tipo de papel e como o Guilherme comentou aí, a gente queria compartilhar com vocês aqui algumas reflexões e algumas vivências sobre como uma cultura de dados pode nos ajudar no processo de aprendizado que é necessário para que a gente consiga aí criar produtos digitais para os nossos clientes. Guilherme, pode passar aí para o nosso slide. O Guilherme vai pilotar os slides aqui para a gente. Bom, faz mais ou menos aí uns 20 anos que o famoso Manifesto Ágil vem nos orientando aí a algumas coisas, né? Como satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de não software, mas de produto com valor agregado, a entregar frequentemente esse produto funcionando, de preferência por uma menor escala, né? E inclusive sem deixar a qualidade de lado, né? E o que acontece nos últimos anos é que as empresas elas vêm internalizando relativamente bem esses princípios, né? As empresas têm sido sabedoras de que o comportamento do consumidor nos dias atuais ele não espera até que a gente tenha o produto ideal para ser entregue, às vezes até porque a gente não consegue com tanta antecedência saber qual o produto ideal aí, às vezes o próprio consumidor que vai nos dizer isso em retrospecto. E a gente vem buscando capacitar nossas equipes aí a desempenhar isso com uma certa excelência, né? A gente é constante que a gente fale de velocity ou velocidade, de vazão, throughput, sobre redução de lead time. A gente está sempre buscando maneiras no nosso dia a dia de entregar produto potencialmente utilizável cada vez mais rápido, né? Pode passar, por favor, Guilherme. E essa velocidade aí que a gente fala, que a gente busca otimizar, é o que a gente chama de velocidade de delivery ou de desenvolvimento, né? Uma vez que a gente sabe o que precisa fazer, que a gente tem esse famoso backlog de itens para poder ser entregue, a gente busca previsibilidade nesses ciclos, né? A gente quer se comprometer ali com uma entrega no início dos famosos sprints e no final a gente quer garantir que a gente entregou tudo que a gente prometeu, sem deixar de lado a qualidade. Mas, no geral, a gente pode dizer que a nível de desenvolvimento, né, de entrega contínua, frequente, adiantada, a gente busca velocidade, a gente busca previsibilidade sem deixar a qualidade de lado. Só que quem está nesse meio aí, né, a gente sabe que uma das maiores dores que a gente tem quando a gente vai desenvolver produto é a gente entregar alguma coisa com qualidade, num tempo recorde, mas que não resolve o problema, que ninguém usa. O que a gente chama de complexidade desse mundo que a gente vive hoje, que é o fato da gente ter muita informação muito facilmente acessível de forma barata para todo mundo. Isso muda bastante o nosso próprio comportamento enquanto consumidor, porque a gente passa a ter muitas alternativas, né? E quanto mais alternativas a gente tem para resolver os nossos problemas, mais difícil fica para os nossos fornecedores de produtos digitais preverem o nosso comportamento e criar um plano aí que tenta enxergar num horizonte muito distante. Pode passar, Gasca, por favor. E aí, nesse ponto, sempre me vem na cabeça uma frase do nosso CEO, do César Bon, que é o Win the Game by Learning Faster, ou vença o jogo aprendendo de maneira mais rápida, né? E aqui é onde a gente precisa entender que
a direção ela é mais importante do que a velocidade. Pior do que a gente demorar para entregar uma solução é a gente ser muito eficiente entregando uma solução para um problema errado ou uma solução que não é eficiente. Acelerar na direção errada, no máximo, vai fazer com que a gente cometa uma sucessão de erros em alta velocidade. Pode seguir, Guilherme? Então, assim, antes da gente buscar respostas, antes da gente pensar em solução, a gente precisa pensar em problema, a gente precisa responder algumas perguntas antes de ter algumas respostas, ou até mesmo descobrir qual pergunta que a gente deveria responder, né? A gente sempre deveria começar por qual problema a gente acredita que a gente está resolvendo, quem tem esse problema, qual que é a nossa maior aposta, a nossa melhor hipótese de solução que a gente mais acredita que vai resolver esse problema, né? E como que a gente vai saber, depois que a gente colocou isso para resolver o problema, como é que a gente vai medir se a gente realmente teve sucesso na solução desse problema? Então, essas perguntas, elas deveriam direcionar um outro ciclo que a gente precisa ficar atento, que é o nosso ciclo de aprendizado. E o mundo não para a gente aprender, a gente tem que fazer isso o quanto antes, em horas, em dias. Se a gente parar para pensar, né, hoje as coisas mudam tão rápido, quando a gente começa a criar uma funcionalidade, a gente tem muito mais, mas muito mais mesmo, muito mais hipóteses, muito mais apostas do que certezas. Eu sei que essas palavras, né, hipótese, aposta, crença, é meio desconfortável, mas se a gente para pensar, né, é muita ousadia quando a gente fala assim, estou desenvolvendo algo e vou entregar valor. Isso é o que a gente acha, isso é o que a gente aposta, isso é o que a gente quer. Mas junto dessas apostas, dessas crenças aí, tem riscos, tem premissas, tem muitas dúvidas que a gente precisa clarear um pouco o cenário. Pode passar, Graça. E aí é importante que antes da gente pensar em entregar muito rápido, né, antes da gente pensar em acelerar a velocidade de entrega, a gente deveria acelerar a nossa velocidade de aprendizado. É claro que a velocidade de desenvolvimento é importante, mas nunca mais do que a velocidade de aprendizado. Então, a pergunta que a gente sempre deveria colocar na mesa do nosso dia a dia é como a gente consegue aprender rápido, de maneira segura, de maneira barata, para poder validar as nossas ideias. Se a gente não tem foco nisso, a gente pode acabar caindo numa situação assim, talvez a maneira mais cara e ineficiente da gente testar ideias é colocando uma solução ideal, com muita qualidade, em produção. De novo, repito, a gente não está fazendo uma aposta de que a gente vai conseguir entregar alguma coisa. Essa questão da entrega, a gente consegue se virar muito bem ultimamente. A nossa real aposta é de que existe um contexto de negócio onde pessoas têm um problema, a gente está apostando que a gente entendeu esse problema e a gente está apostando que a gente consegue criar uma solução que vai resolver aquele problema e com um pouco mais de otimismo a gente está apostando que as pessoas que têm aquele problema vão adotar a nossa solução. Então, a gente precisa estar a todo momento, né, pegando nossas ideias, nossas crenças, pensando aí em qual a melhor aposta de solução para poder resolver aquele problema. A gente precisa pensar em como a gente vai medir no final, se a gente realmente resolveu aquele problema, e aí criar uma maneira de validar isso quanto antes, de testar essa ideia. E aí, depois do teste dessa ideia, a gente consegue entender no que vale a pena a gente investir, no que vale a pena a gente seguir em frente antes que a gente faça o teste onde não deve, né? Onde descartar uma ideia pode custar muito caro. Pode passar, por favor, Guilherme. Eu sempre brinco, né, com o pessoal, quando a gente tem aqui um product backlog, alguma coisa que a gente já sabe que a gente vai construir, isso não surge no estalar de dedos, né? Backlogs de desenvolvimento, de delivery, eles não vão surgir só porque a gente quer, só porque a gente quer que o time não fique ocioso, porque a gente quer aumentar a produtividade, aumentar a velocidade, né? O fato de a gente ter um backlog de entrega, de delivery, de produto, não quer dizer que a gente está resolvendo os problemas que realmente precisam ser resolvidos e com a solução mais adequada. Então, esse ciclo de aprendizado, esse processo de aprendizado, ele tem que ser uma coisa contínua, ele tem que ser frequente, ele tem que ser consistente no nosso dia a dia, e a gente precisa gerenciar muito bem as expectativas por trás disso, porque a gente não pode confundir descarte de ideias com frustrações, porque, como eu comentei, se tudo que a gente tem é hipótese, para deixar tudo isso ainda mais
desconfortável, a maioria dessas hipóteses, a maioria das nossas apostas, é bem provável que elas estejam erradas. Então, esse processo de aprendizado, né, ele vai levar a gente a descartar muitas ideias. Às vezes, no final de um experimento, de um ciclo de aprendizado, a gente pode chegar à conclusão de que aquela nossa ideia não é o melhor caminho. E, ok, é muito mais legal quando a gente valida uma ideia e já alimenta o backlog de construção em relação a isso. Mas se a gente parar para pensar, num ambiente seguro de experimentação, quando a gente consegue descobrir quando a gente consegue descobrir rápido que a gente está no caminho errado, isso é muito bom, porque evita que a gente caminha na direção errada por muito tempo. Então, a gente precisa criar essa dinâmica de validar as ideias o quanto antes, descartar aquilo que não funcionou, e obviamente, em alguns momentos, a gente vai validar uma ideia aí, a gente pode não descartar, mas pode entender que a gente precisa seguir aprendendo, e às vezes a gente valida uma ideia, entende que aquilo deva ser construído, aquilo vai alimentar o nosso backlog de construção, e esse é o melhor dos mundos, né? É o caminho feliz. Então, a gente precisa descobrir rápido, a gente precisa validar rápido se a gente está na direção certa. E esse trabalho, ele não é um trabalho à parte, esse trabalho é um trabalho que tem que acontecer em paralelo e muito sincronizado com o trabalho de entrega, principalmente nesse ambiente como esse tem, onde tudo muda tão rápido. E aí, quando a gente vai enxergar esses trabalhos acontecendo de maneira conectadas, né, o trabalho de discovery, o trabalho de aprendizado e de delivery, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não enxergar da maneira que eu coloquei no próximo slide. Porque o que acontece? Aprendizado, ou discovery, ou experimentos e entrega e delivery, isso não são dois processos diferentes ou duas partes de um mesmo processo, de um mesmo ciclo de vida. No máximo, duas partes de um mesmo processo que acontecem juntos. E esse processo ele precisa estar visível, ele precisa estar acessível para todo o time. Quando eu digo time, eu estou dizendo quem produz e quem vai receber o que você produz, né? Tanto a sua equipe ali de construção quanto seu cliente. É óbvio que dentro de uma equipe a gente tem perfis diferentes, habilidades diferentes, mas se a gente enxergar descoberta, aprendizado e delivery como processos diferentes, como uma esteira de mão única, né, de uma via só, a gente na prática vai acabar fazendo um desserviço enorme para os nossos times, porque a gente vai estar criando silos internos, né? Vai parecer que a gente tem um departamento de quem aprende, um departamento de quem constrói, um departamento de quem pensa e um departamento de quem executa. Um amigo usou essa expressão uma vez, parece o departamento de quem pensa e o departamento de quem executa, né? Isso é muito perigoso, porque tudo que a gente aprende aqui do lado esquerdo é o que a gente precisa para construir certo do lado direito. E se a gente quebra isso daqui, as coisas mudam tão rápido que o aprendizado aqui do lado esquerdo, que está em azul, ele pode chegar desatualizado aqui se as pessoas do lado direito não entenderem o porquê, ou o que, ou como elas vão construir. Então, isso me leva a crer que a melhor maneira de deixar esses ciclos conectados e sincronizados é como a gente na próxima figura, né? Primeiro, precisa ter uma consciência, uma mentalidade aqui que reconheça. No cenário de construção de produtos digitais, a gente tem muito mais o que aprender ou o que descobrir do que realmente desenvolver e entregar de fato. E tem muitas maneiras de a gente envolver todo mundo nisso daí. O que a gente não pode é pressionar aquele ambiente para a gente reduzir ou evitar o trabalho de aprendizado. Porque se a gente fizer isso, se a gente ficar com aquela mentalidade, olha, precisa entregar o quanto antes, né? Até o Jefferson comentou aí, às vezes essa pressa de entregar sem aprender o suficiente, tem uma chance muito grande da gente estar construindo alguma coisa antes da gente aprender o suficiente para saber o que deve, como deve ser construído. Isso é muito perigoso, porque o retrabalho que se gera, a frustração por disso num ambiente onde a ansiedade para colocar algo em produção é muito grande, isso pode atrapalhar muito, não só o negócio, mas aquele ambiente ali. Então, acelerar esse processo de descoberta, embora possa parecer muito óbvio, não é trivial. Porque eu falo de aprender rápido, mas é rápido com eficiência, com eficácia. A gente não direciona o desenvolvimento, a gente não aprende com uma conversa ali de poucos minutos, ou colocando alguns tópicos ali
na sua ferramenta de gestão de backlog, e menos ainda fazendo isso esporádico, uma vez na vida e outra na morte, né? Como o próprio nome diz aqui, é um processo. Esse processo de aprendizado, vou ser repetitivo aqui, mas não canso de dizer isso, esse processo de aprendizado precisa ser constante e consistente. A todo momento a gente tem que estar fazendo análise, debatendo, conversando, gerando consensos, insights, tem muita massa cinzenta para ser queimada nesse processo. Então, assim como o desenvolvimento é um trabalho diário, constante, a descoberta, o aprendizado, o experimento também precisa ser constante, precisa ser diário. E isso só faz sentido se for conectado como está nessa figura. Não é uma etapa onde você aprende e depois você constrói com base no que você aprende. Tinha travado aqui a minha conexão, voltou. Espero que não tenham perdido nada aí. Não é uma etapa onde a gente aprende, para de aprender e depois começa a construir, né? Enquanto eu estou aprendendo sobre algumas coisas, enquanto eu tenho ciclos de aprendizado, e reparem que eles não têm a mesma cadência, o mesmo tamanho bonitinho dos ciclos de desenvolvimento aqui embaixo, porque aqui na raia de baixo a gente tem um pouquinho mais de clareza, pelo menos o que a gente vai fazer nas próximas 2, 3, 4 semanas, mas aqui em cima eu tenho ciclos de aprendizado que vão variar de tamanho, de intensidade, e tudo que eu construir nesses ciclos de desenvolvimento aqui embaixo, eles deveriam ser outputs, deveriam ser saídas, insights que eu obtive do ciclo de aprendizado. Isso tem que ser frequente, isso tem que ser constante, isso tem que ser consistente. Já faz anos que a gente vê as pessoas falando aí da mentalidade Lean para entrega de produto, né? A gente está sempre tentando aí ter time box curtos de trabalho, eliminar desperdício, ter foco no cliente e no problema, ter ciclo curto de feedback, melhorar continuamente, ser pautado por um sistema puxado, e isso precisa também ser a luz que direciona o nosso ciclo de aprendizado. Isso posto, né, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? Como é que a gente consegue, na prática, aí, talvez, mirar grande e errar pequeno e ajudar e ter dados para nos ajudar nesse direcionamento do aprendizado? Tem duas coisas que eu gosto de chamar a atenção, que é o seguinte: não importa o framework, o método que você está utilizando, você está gerenciando ali o seu trabalho de uma maneira mais interativa e incremental, voltada para o Scrum, ou de uma maneira mais orientada a fluxo, como o Kanban traz isso para a gente. Independente da maneira que você está fazendo, independente de ferramenta, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, como a gente quer seguir aqueles princípios de entrega contínua e frequente, a gente sempre vai ter no dia a dia um momento onde a gente vai planejar o trabalho que vai ser feito nos próximos dias e depois um momento onde a gente coleta feedback desse trabalho que foi realizado. A gente coleta feedback onde a gente revisa esse trabalho, né? O pessoal do Scrum aí, que usa mais Scrum, está acostumado ali com a Sprint Planning, o Sprint Review ao final, e o pessoal que está mais voltado para um Kanban está acostumado aí com as famosas replenishments, né? A gente sempre tem pontos que abrem e que fecham esses ciclos. E o que acontece na prática, né? A gente é capaz de fazer um bom planejamento para um ciclo aí de 2 a 4 semanas, né? A gente tira ali, né, remove da capacidade do time o tempo para fazer os ritos, se o seu produto já está em produção, a gente leva em consideração ali o tempo de suporte e de manutenção, a gente tira ali o tempo que as pessoas vão ficar fora do time, a gente deixa uma reserva ali para uma gestão de riscos, para uma incerteza, e às vezes a gente tem o hábito de pegar todo o resto e, como a gente brinca, né, encher ali o balde até a tampa de delivery, né? E se a gente faz isso a cada 2, 3, 4 semanas, que hora que a gente vai aprender? Que hora que o nosso time vai ter tempo para aprender, para poder saber o que entrega nos próximos ciclos, né? Então, nesse momento aqui, o time precisa refletir junto sobre, olha, quais são as hipóteses que eu tenho na mesa, quais são as ideias que eu preciso validar para poder construir no futuro, que tipo de idade eu quero validar daqui a pouco, como o Jefferson comentou na palestra dele, qual que é o melhor próximo passo? Como é que eu investigo? Como é que eu descubro qual que é o melhor
próximo passo? Qual que é o meu objetivo de aprendizado? E o quanto eu preciso das pessoas do meu time para isso, para não criar aqueles silos que eu comentei. Ok, tudo bem, dentro de um ciclo aí de desenvolvimento, dentro de um famoso sprint, óbvio que eu vou ter pessoas que vão se dedicar mais à descoberta e ao aprendizado e pessoas que vão se dedicar mais ao delivery, mas isso não pode ser completamente separado. E esse trabalho precisa estar visível para todo mundo. Eu preciso encontrar esse equilíbrio em cada ciclo do quanto eu deixo para aprender e para descobrir e o quanto eu deixo de capacidade para entregar, isso precisa estar visível. Quando eu digo estar visível, isso tem que fazer parte do plano. O seu time precisa enxergar qual é o objetivo de aprendizado e o seu cliente também precisa enxergar isso, até porque ele é parte fundamental nesse direcionamento. E aí, como você deixa isso visível, tem várias maneiras. Eu trouxe o exemplo aí do test card, que é famoso, né? Que é uma maneira bem didática de você escrever as ideias que você quer validar, as hipóteses que você quer testar, mas isso pode estar no seu Gira, no seu Azure, no seu ALM, no e-mail que você manda com o plano, isso precisa estar visível em algum lugar como um trabalho onde o time vai dedicar tempo, vai dedicar esforço em cima daquilo. E aí pode passar, por favor, Guilherme? E na outra ponta, né, quando a gente encerra esse ciclo, né, a gente está acostumado ali a validar o que a gente entregou, a gente faz um processo de validação e de demonstração dos incrementos de produto, né, e que hora que a gente debate, que hora que a gente coleta feedback em relação ao que a gente aprendeu? Por que a gente não traz para a mesa, nesses momentos de fechamento de ciclo, seja um review, uma retrospectiva, não importa como você chama aí na maneira que você está organizando o seu trabalho, né? Mas que hora que a gente discute quais foram as hipóteses que a gente testou, quais eram as ideias que a gente estava validando naquele ciclo, que tipo de trabalho eu fiz para entender o problema, como que os experimentos foram executados, o que eu obtive ali de resultado. Olha, quando eu comecei, eu tinha uma hipótese, eu acreditava em um determinado caminho. Com a validação que eu fiz, com o experimento que eu fiz, com o que eu tentei aprender dentro daquele ciclo, onde eu estava errado? O que eu estou descartando e o que eu estou promovendo? O que eu consegui confirmar? E aí você pode registrar isso de várias maneiras também, como eu citei. Trouxe aqui o irmão do test card, que é o Learning Card, que é muito famoso aí na comunidade também, que é uma maneira didática da gente registrar aprendizados. E no final precisa estar muito claro se depois daquele aprendizado a gente descartou ideias, né? E aí a gente não vai seguir aquele caminho, ou se a gente gerou novas ideias que precisam ser investigadas, ou se a gente não, olha, validamos um caminho, é por aqui que vamos seguir, vamos alimentar o nosso backlog de delivery e vamos colocar isso para ser construído e ser incorporado no nosso produto para os usuários utilizarem. E com base em toda essa reflexão aí, né, agora eu vou passar a palavra aí para o Gás, que ele vai contar um pouquinho sobre como trazer para o dia a dia uma mentalidade orientada a dados pode nos ajudar a conectar esses pontos. Beleza, valeu, Thiago, obrigado aí. Então, pessoal, para a gente conseguir entender com um pouco mais de profundidade, né, e de forma prática, como que a cultura de dados, a cultura dirigida a dados, ela funciona, né, eu gostaria de trazer um overview para vocês. O primeiro passo é a questão do Analytics, né, então, quando a gente passa a ter o Analytics como ferramenta no dia a dia, a gente começa a criar essa mentalidade de dirigir a dados, né? E aí a gente entra no seguinte ponto, né? Tudo começa com os dados que temos, né? Isso leva, primeiro passo, o Tiago falou bastante, né? Então é feita toda uma exploração em cima dos dados disponíveis e tudo mais. Isso nos leva a uma interpretação, então a gente consegue, após a parte descoberta, a gente consegue fazer uma interpretação em cima disso, né? Então, isso acaba dando mais clareza, e com essa interpretação, os dados conseguem nos comunicar algo. Então, é onde aquela incerteza inicial ela acaba diminuindo, né? Conforme a gente consegue comunicar esses dados. Então, eles passam também a comunicar de uma forma onde
até padrões podem ser enxergados, né? Então, esse é um pouco do fluxo que leva a gente até o insight, né? Transformar isso em um item que ele tá entendido, ele foi entendido de maneira clara e aí ele pode ser trabalhado. Então, aí é um pouco de como essa exploração é feita até a gente chegar num entendimento onde isso pode ser transformado em um item e aí sim ser desenvolvido. Também a gente tem uma interação que é feita, né? Então, inicialmente é feita uma preparação, então entender o desafio do negócio, verificar se está alinhado com o objetivo estratégico, ter esse mapeamento inicial, quais são as condições atuais. Depois disso é feita a análise e interpretação, né? Então, o entendimento dos dados, a história que eles contam, quais as lacunas que existem, né? Então, a gente já vai mitigando mais ainda a incerteza. Em cima disso é feita a criação das hipóteses, né? Então, quais testes serão feitos, como será estruturado, e aí a gente traz novamente a questão do teste card, que o Thiago explicou também ao longo da palestra. O próximo passo, a gente faz o teste das hipóteses, né? Onde elas são validadas, os testes são executados e tem a coleta de resultados. Essa coleta, como o Thiago também falou, ela é feita através do card de aprendizado, né? Então, tanto o card de teste quanto de aprendizado, eles são ferramentas de suporte nesse ciclo. E aí, o final disso tudo, que também pode ser a continuidade de um novo ciclo, é o aprendizado que a gente teve com as hipóteses, né? Qual vai ser o plano de rollout, aí a gente faz a identificação das lições aprendidas e começa um novo ciclo. E tangibilizando o que o Thiago trouxe, né? Vou apresentar para vocês aqui um pouco de como eu trabalho no dia a dia, né? Inicialmente, a gente tem os stakeholders, né? Onde eles veem com a demanda. Em cima disso, é feito um trabalho de levantamento de requisitos. E aqui, ele é um trabalho conjunto, não só com o squad leader, mas também com os devs, né? Eles ajudam bastante na parte de descoberta e sempre é importante ter em mente a questão do processo, né? Então, todo aprendizado, todo insumo gerado ao longo desse trabalho, ele precisa estar dentro do processo, né? Então, utilização de alguma ferramenta de gestão, no caso nosso aqui é o Gira, tudo mais. Em cima disso, a gente faz uma priorização com base no que já existe, né? Porque muitas vezes, alguns itens, num primeiro momento, eles parecem não ser tão prioritário, mas conforme a gente vai fazendo a descoberta deles, vai refinando, a gente entende que é, essa priorização muda de acordo com o impacto de negócio que a gente quer entregar, com o benefício que será percebido, né? E aí a gente tem o delivery? Não, como o Thiago falou, a gente precisa ter isso trabalhado de forma paralela, né? Então, num primeiro momento, a gente tem essa descoberta, isso é transformado em um item, e aí a gente começa a ter essa interação. Então, aqui é um pouco de como funciona no dia a dia essa atuação. E aí, trazendo o exemplo plástico, para ficar um pouco ainda mais claro para vocês, né? A gente teve uma demanda em que é necessário uma lista de ligações a serem feitas, né? Então, eu preciso fazer uma ordenação, dado que a quantidade de agentes não é suficiente para todos os clientes, então a gente precisa ter uma ordenação para conseguir, da melhor maneira, saber quais clientes devem ser contactados primeiros, né? Então, essa lista era recebida de um parceiro, onde alguns clientes eles recebiam um valor padrão como item na ordenação, né? Então a gente tinha um valor padrão. Só que isso passou a ser um problema quando os agentes verificaram que esse valor padrão ele estava gerando algum ruído no contato com o cliente final. Então, em cima disso, foi pensado em trazer um outro algoritmo que estava sendo utilizado em um outro cenário como forma de dar suporte a esse e avaliar se a gente teria uma melhora no final ou não. Então, em cima disso,
a gente trouxe o seguinte, né? Primeiro, a hipótese seria esse novo algoritmo, né, de ordenação, de previsão, ele vai trazer mais conversões, né? Quando o agente entrar em contato com o cliente, a gente vai ter mais conversão em cima disso. Então, o próximo passo foi o quê? Vamos pegar uma amostra, né, testar em cima dessa amostra e avaliar. Né? Então, a gente fez essa mensuração em cima dessa amostra testada, que aí nos levou a tomar decisão. E aí, qual foi o principal ponto de decisão aí, né? A gente teve mais conversões, então, se em cima desse grupo de amostras a gente teve mais conversões, a gente vai fazer o rollout desse algoritmo para suportar o que já está rodando e aí sim ter uma melhor assertividade no processo, né? Caso não, manter como está sendo feito e a gente não vai onerar aí o processo que já existe, né? Então, aí até trazendo em termos práticos, né? Uma das métricas que a gente utilizou foi o erro do algoritmo, né? Então, do lado esquerdo, em vermelhinho, era o erro do algoritmo atual. Então, a gente tinha uma disparidade ali do esperado em relação à curva normal. E no lado direito foi a avaliação que a gente fez em cima desse grupo amostral, né, em que a gente percebeu que esse erro ele tava dentro do esperado, né? Então ele estava bem menos divergente do que deveria. E não só isso, né? A gente olhou também métricas como conversão e o número de pessoas atendidas, né? Então foram algumas volumetrias que a gente analisou para aí sim tomar a decisão de expandir esse algoritmo que ia servir como suporte para todo o contexto, né? Então foram ciclos de aprendizado, né? Então a gente foi entendendo pouco a pouco o que deveria ser feito para causar o mínimo transtorno possível no processo que já existia. E aí na prática também, só para a gente elucidar um pouco melhor, esse processo de descoberta ele acontece de forma paralela com o desenvolvimento, né? Então na sprint anterior, a gente já faz um trabalho de discovery, de descoberta, só que alguns itens já estão sendo trabalhados, só que esse discovery que está sendo feito é para a próxima sprint. Então, na próxima sprint é feito o desenvolvimento dos itens que estavam planejados da sprint anterior, mas também já é feito um novo ciclo de aprendizado em cima do que está sendo trabalhado, né? Então, é algo que não, como o Thiago trouxe, ele não é linear, né? Então a gente sempre tem a parte de hipóteses, de descoberta e tudo mais, e os itens de backlog, e isso vai sendo dividido ao longo do tempo de acordo com o aprendizado que a gente for tendo, e também em cima do aprendizado referente aos itens que foram entregues, né? Porque a gente o interessante é fazer uma descoberta, entender o que precisa ser feito, fazer a execução disso e aí avaliar essa execução para verificar se está de acordo com o que era esperado inicialmente, né? Então é aí que entra também a questão do learning card. Então a gente consegue manter esse ciclo aí ao longo das sprints de descoberta e entrega. E aí, alguns desafios, chama até o Thiago aí para a gente finalizar. Sim, é importante no desenho anterior também, né, Gas, que tem ali algumas caixinhas pequenininhas, mais ou menos relacionadas ao tamanho do esforço que a gente teve, mas é porque a gente não quis poluir o slide, tinha vários outros trabalhos, inclusive de Isso, desenvolvimento andando aí em paralelo também, então isso tudo não vai acontecer ali numa bolha protegida de tudo, né, tem todas as interferências, e isso está relacionado com os desafios, que é o que está aí no próximo slide. O primeiro tem muito a ver com a pergunta que a Beatriz fez para o Jefferson na toque anterior, né? E onde o aspecto cultural ele te ajuda ou te atrapalha, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, como eu comentei hoje, a gente tem muita coisa disponível, a gente tem muito processo, muita técnica, muita ferramenta, e não é uma questão do que você usa, né? Mas sim de como você é no dia a dia. Então,
não importa se você vai usar um test card, um learning card, qual ferramenta ali de dados que você vai usar, mas sim se você é uma pessoa que se orienta pelo aprendizado, se você fomenta essa mentalidade no seu dia a dia, né? Se você fomenta um ambiente onde você deixa claro que é importante a gente aprender antes de sair construindo coisas, e esse aprendizado, ele precisa confrontar um outro desafio, que é o que eu chamo de Delivery Fast Mindset. Como eu comentei, se a gente está pensando em entregar o máximo possível, que hora que a gente aprende? Que hora que sobra tempo para a gente aprender se a gente está entregando da maneira correta, entregando a melhor solução? Porque senão a carroceria desse caminhãozinho aí vai chegar num momento que tudo que você vai estar entregando não é coisa nova, não é valor que está sendo agregado, mas sim retrabalho em cima de algo que foi na direção errada. Uma outra coisa também que é um desafio no dia a dia, e isso hoje gera muita frustração para a gente, para os clientes, é a gente tentar colocar uma mentalidade de projeto nessa realidade. No mundo que muda muito rápido, a gente vem de décadas hoje, vem de um planejamento no modelo mais waterfall, né, onde a gente fica um tempão planejando com detalhe, já quer enxergar o que a gente vai construir daqui meses e anos, né? E a gente cai numa realidade onde as coisas mudam tão rápido que às vezes você não vai conseguir saber o que você precisa construir 2 semanas depois. Porque saber o que se constrói 2 semanas depois vai ser resultado de algum experimento ou de alguma funcionalidade que você está validando hoje. Então, essa mentalidade de projeto, de querer enxergar com muito detalhe um horizonte muito distante, ela pode ser uma armadilha nesse contexto e pode ser frustrante para as pessoas quando a gente fala, olha, eu não sei o que eu vou construir daqui 2 meses, eu no máximo sei o que eu vou construir nas próximas 2 semanas. É aquela certeza de querer saber o que vai construir sem errar, né? Exatamente. No ambiente que a gente está, isso é cada vez mais difícil. E como o Guilherme comentou, né, de usar dados nessa tomada de decisão, ter dados confiáveis não é algo simples também, até porque dados vêm de aplicações do passado, de estruturas do passado que não foram criadas, na maioria das vezes, para que você tenha o dado na quantidade, no formato e na frequência correta para poder confiar nele, para poder tomar essa decisão. E isso está conectado com um desafio mais voltado aí para a parte técnica, que é ter arquitetura de dados também. Né? Isso, apesar de já faz alguns anos que a gente vem falando sobre isso é novo se comparado a outras arquiteturas que a gente já vinha utilizando. Então, você ter ali componentes, mecanismos onde vão trazer esses dados até você de maneira confiável, de maneira consistente e com bom desempenho para que ele esteja disponível no melhor formato no momento que você precisa, também é um desafio muito grande para as equipes. E o último desafio é a consistência, né? Como a gente comentou aí em alguns pontos, você não vai conseguir isso da noite para o dia, sabe? A gente trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo legal, a gente teria outros exemplos que foram bem sucedidos nessa linha, mas a gente tem um monte de exemplo também que não deu certo, como a gente comentou na palestra dele, às vezes a gente tem que aceitar as coisas top-down, às vezes a gente tem que aceitar esse caminho, que a gente não consegue ali com fatos provar que precisa aprender antes, e às vezes a gente tem que aprender pela dor, né? Mostrar que gerou retrabalho, mostrar que não deu resultado. Então, assim, você vai ter um momento onde isso vai funcionar muito bem e outro momento onde não vai funcionar. É muito mais sobre a consistência de você acreditar nisso e colocar em prática dia após dia, entender que os dias que não dão certo são tão importantes quanto os dias que dão certo, do que a intensidade de querer fazer isso uma vez muito bem e depois não ter consistência para implantar essa cultura. Isso. E até para complementar, Thiago, esse ponto da consistência, né? Lembrando que quando a gente consegue da primeira vez mostrar por meio de dados dados e resultado que essa trilha de descoberta e entrega dá certo, a adesão por parte do stakeholder ela acaba sendo mais fluida e isso acaba sendo mais facilitado ao longo do tempo, né? Sim, exato.
Exatamente. E no final das contas, né, eu gosto de encerrar com uma brincadeira, eu falo que a gente não pode cair no dilema da Alice, né? Para quem já leu o livro ou assistiu o filme Alice no País das Maravilhas, tem um momento que ela desperta lá de um sono, está tentando sair de um labirinto, e aí ela se depara num lugar onde ela tem ali várias possibilidades de caminho, ela encontra um gato numa árvore, ela pergunta, olha, qual o caminho que eu devo seguir, né? O gato faz uma pergunta até certo ponto óbvia, né? E ela fala, olha, não importa, então qualquer caminho te serve, né? O que eu tenho refletido e aprendido bastante no dia a dia é que quando a gente acelera demais para entregar alguma coisa, assim, um mínimo de clareza da direção, no máximo vai me levar ao dilema da Alice, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho que eu seguir tá valendo.